Boa noite, salve, salve todos, muito bem-vindo a mais uma live. Hoje nós teremos aí a presença do grupo AXL, falando aí sobre portaria remota. Vou aqui, eles já entraram. Perfeito. Vamos falar um pouco sobre a portaria remota. Vocês estão me ouvindo bem? Olha lá, Tudo bem? olha já, todo na máscara, gostei, muito bem. Agora eu vou tirar, agora eu vou tirar. Mas é para Pra... mostrar que a gente se preocupa com isso, viu? Com certeza, com certeza. Que bom, que bom. Paulo, de antemão ao grupo AXL, muito obrigada por terem aceitado esse convite, muito obrigada mesmo, gratidão profunda. Nós, síndicos dos condomínios, agradecemos e vamos aí, né, tirar todos esses percalços, essas pulguinhas que ficam atrás da orelha da gente quando a gente se questiona sobre portaria remota. Vou agradecer também a todos que estão presentes. Doutor Petrônio, que inclusive entrou agora, é um síndico super renomado da região sul, né, Itabuna e Ilhéus. E ele também tem, a gente já trocou algumas ideias sobre portaria remota, então a hora. Paulo, primeiro, antes da gente começar, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre você e um pouquinho mais sobre a AXL. Tá legal, João. Então, na verdade, você não precisa agradecer. Para nós, particularmente para mim, e muito especialmente para a XL, é um prazer enorme estar falando sobre um tema que a gente fala diariamente, né? Defende e trabalha com isso daí. Né? Então, desnecessário agradecimento. É um prazer mesmo, tá? Bom, a minha história, na verdade, da XL começou muito lá atrás, no início da portaria remota. Na verdade, não existia esse nome, né? Há coisa de 7, 8 anos atrás. Era uma necessidade que vinha acontecendo. E não tinha solução de tecnologia, não existia esse serviço, mas era alguma coisa que precisava. Tá? Então, resumidamente, a gente passou por toda essa fase de automação desses processos dentro de condomínio, que acabou gerando o nome de portaria remota. Né? Então, hoje a gente tem uma bagagem aí de mais de 250 implantações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Imagine que a gente já deve ter passado por absolutamente quase todas as perguntas, as dúvidas, os anseios de todos os moradores, sim, de vocês e dos gestores também. Tá? Então, essa experiência que a gente vem trazer aqui para vocês, eu acho bastante importante conhecer esse tema, porque ele é real, ele existe, e veio para ajudar. Esse tema aí tá o maior burburinho, né? Várias pessoas comentando, porque assim, a gente tá todos, é de ciência de todo mundo aí que nós estamos enfrentando essa pandemia. E junto com a pandemia, né, tivemos um pesar em cima da inadimplência. E com isso, muitos condomínios que eu tenho acompanhado, feito consultoria, está tendo dificuldade no pagamento de algumas despesas. E a despesa que a gente sabe, né, que mais onera o condomínio realmente é a folha de funcionários. Então, assim, essa ideia da portaria remota traz uma série, de fato, de dúvidas, né, para a gente. Assim, normalmente, eu acredito, né, eu vou pedir para que você fale um pouco sobre portaria remota, o que é, como A gente é. vai falar bastante. É, e aí eu passo o cargo para ti. Mas, de fato, todos que estão aqui têm essa dúvida, né? O que é, para que como baseado em quê, como é que vai ser o trâmite, porque assim, a gente vai estar trocando pessoas, né, por uma coisa remota. Então, passo a bola para ti. Tá bom, legal, João. Olha só, é bastante interessante, inclusive, conhecer o porquê que a gente está fazendo isso, né? Assim, Sim, por que os condomínios vão buscar uma solução dessa daí, né? É coisa de 10 anos atrás, ninguém falava absolutamente nada disso, né? Então, olha só. Primeiro eu vou posicionar o que é a portaria remota hoje no Brasil. Né? No Brasil, a gente deve ter cerca de 2.500 a 3.000 implantações já realizadas. Né? No Brasil inteiro. Sei que em Recife tem bastante. Em Salvador, aparentemente, está começando agora. Né? São Paulo é um mercado já muito maduro, inclusive a abordagem em São Paulo deve ser
completamente diferente em Salvador, por exemplo, né? O que deve estar ocorrendo hoje em Salvador talvez já tenha acontecido aqui em São Paulo, coisa de uns 3, 4 anos atrás. Né? Então, esse é o grande mercado no Brasil. Em São Paulo, por exemplo, existem mais de 2.000 implantações, e a gente participou de uma boa parte delas. Né? Foi duro, difícil, né? A tecnologia depois veio ajudar e ela nem sempre ajudou. Tá? No início era muito difícil. Você precisa para fazer uma portaria funcionar, que isso funcione. Então, no início, que existem. E aí, nesse meio de caminho, por exemplo, existem empresas, né? Uma das grandes perguntas que eu faço questão de levar para o condomínio. Como é que se escolhe uma empresa de portaria? Né? Os condomínios ainda não sabem fazer isso daí. Né? Ou tem muito pouco domínio desse assunto, né? Para poder escolher. Olha que interessante. Como é que nasceram as empresas de portaria remota? Bom, particularmente, a gente viu que elas vêm de duas vertentes. Né? Paulo, só um minutinho. Oi? O seu áudio, ele está falhando em alguns pontos. Seu áudio está falhando. Deve ser o fone, alguma coisa assim, né? Não? Vê se melhorou agora. Inclusive, eu troquei... Sim. Melhorou. Inclusive, eu troquei meu fone assim, justamente por isso. Coloquei o com fio para não acontecer isso, que da última vez falhou a internet. Gente, eu vou pedir realmente que vocês fiquem dando esse feedback para a gente, tá? Tanto se travar a imagem ou o áudio. Tá legal. Legal. Olha só, então a gente estava no momento de saber quem são os players desse mercado, né? De onde saiu essas empresas. Então, basicamente, o que a gente acha no mercado chama dois perfis de empresa. As empresas que vieram da área de terceirização, é um player desse mercado de portaria remota, né? E a característica dessas empresas são grandes empresas, muito boas, inclusive, no que eles fazem, né? E acabaram meio que obrigatoriamente indo para o caminho de portaria remota, porque ele estava perdendo o mercado de um lado e precisava ganhar do outro. Né? E são grandes empresas. Uma empresa média desse mercado, por exemplo, tem 1.000 funcionários. Isso é uma empresa média desse mercado. Né? E por outro lado, também, as empresas de tecnologia é outra vertente que veio para esse mercado. Essas empresas são empresas mais modernas, dominavam a tecnologia, dominam a operação e elas são muito mais ágeis disso. Né? Então, os grandes players desse mercado são essas grandes corporações, né, que vieram da área de terceirização, e as empresas menores que vieram da área de tecnologia. Né? Aí, obviamente, o cliente pode ou não se sentir mais confortável com uma ou com outra. Mas esses são os players desse mercado. Né? Perfeito. Então, uma outra coisa que a gente vê também, todo mundo fala em portaria remota, mas existem algumas variações desse serviço e o condomínio precisa entender o que ele vai escolher. Porque nem sempre a solução de serviço para um condomínio é a mesma para outro. Né? Então, por exemplo, existem basicamente dois tipos de serviços de portaria. Né? E aí eu vou chamar um deles de portaria remota, tá? Que é a situação em que ela reproduz fielmente a mesma situação que tem hoje no condomínio. Alguém aperta um botão, uma central vai atender como se fosse um porteiro, né? E ele vai fazer o processo de liberação. Isso chama-se portaria remota. Então, toda operação, ela existe e está remota. E aí existe um outro tipo de serviço, e aí depende um pouquinho do perfil do prédio, que a gente chama de portaria virtual. Tá? A portaria virtual é que esse atendimento é feito em primeira instância pelo morador. Então, a pessoa que aperta o botão lá na rua, ele vai direto, disca direto para o apartamento. E o apartamento tem capacidade técnica de, inclusive, abrir o portão. Por isso que a gente chama de portaria virtual.
Então, existem dois tipos de serviço basicamente no mercado, com algumas pequenas variações. Mas a remota, onde eu entrego essa operação 100% para uma central, né? E a outra de virtual, onde eu compartilho essa operação sim com uma central. Mas em primeira instância o morador acaba atendendo. Não existe resposta correta para nenhum dos dois lados. Depende muito do perfil do prédio, né? Por exemplo, é muito difícil você implementar portaria virtual em condomínios grandes, né? Porque você acaba perdendo um pouquinho desse controle. Em condomínios menores é muito mais fácil essa implementação. Basicamente a parte técnica é a mesma coisa, não muda absolutamente nada, né? Mas a parte de serviços e custos mudam em função da escolha do serviço, né? Então, basicamente, a gente pode enxergar que tem dois tipos de serviço no mercado. Provavelmente, aí, em torno de 70% desse mercado deve ser portaria remota, né? Então, é uma tendência, sim, né? Entre 70% e 80%, e aí 20% é o virtual, em função do perfil, né? Então, e aí, nesse momento do bate-papo, os moradores, os gestores, vocês síndicos, começam a tentar enxergar qual que é o perfil de cada condomínio para ver qual serviço se aplica, né? Porque ele não é o mesmo para todos, né? Pois é. E até assim, pelo que você está falando, eu já consegui identificar alguns condomínios, né, que eu como administradora já fiz a consultoria, eu já administrei, que nós fizemos isso, né? Nós tiramos os porteiros noturnos, né, onde a gente realmente não estava vendo a funcionalidade de fato daquilo ali, e nós implementamos alguns itens de segurança, né, inclusive a implantação de uma telinha que a pessoa já via quem realmente estava ali no interfone, e ali mesmo ela já conseguia fazer a liberação da pessoa. Só que a gente precisa de um investimento alto, tudo aqui, né? Enfim, N outros fatores. E tirando isso, a gente não conseguiu se desapegar totalmente ainda da portaria diurna, né? Dos porteiros ali diurnamente. Aí eu quero realmente que você fale, sabe, bem esmiuçado para a gente. Quais as vantagens, né? Porque assim, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Eu digo isso como um todo, mas para o lado dos condomínios. O que é que o condomínio, qual o benefício, né, que o condomínio ele tem ao adquirir esse tipo de serviço? Tá legal. Então, quando você vai buscar um serviço desse tipo, basicamente, e ninguém conversa com a gente que não seja esses dois motivos. E você, como síndica, se eu te perguntar quais são os teus grandes desafios num condomínio, você certamente vai me falar redução de custo e aumento de segurança. Correto? Correto. João, a gente escuta isso e olha que curioso. Já tive a oportunidade de fazer esse trabalho em condomínios de 6 unidades, com um valor de taxa de R$17 mil. Tá? Como também fizemos a implantação, por exemplo, em 200 unidades, tá? Em condomínios com 200 unidades, com taxa de R$400. O que significa isso? Significa que tanto o condomínio do mais alto padrão, de uma configuração completamente diferente de outro, né? Eles estão buscando a mesma coisa. Redução de custos. Quando você fala taxa, e aumento de segurança. Quando você fala taxa, não é a taxa, não é a taxa que nós vamos pagar para vocês, não, né? É a cota condominial que você está falando, não é isso? Isso aí. Aquele Só para deixar claro. Aquele peso que a gente carrega. Na verdade, eu até brinco que nosso maior desafio é transformar essa taxa condominial na menor despesa possível, e não hoje, como provavelmente na maior despesa de cada família, né? E isso tem um impacto muito grande, né? Então, quando a gente está falando os síndicos... custo... Sim. Pois não? Só lhe cortando aqui, né? E assim, claro. Os síndicos, como eu, né? Como eu estou aqui vendo alguns síndicos que estão aqui presentes, como Alberto, como o Dr. Petrônio, o interesse, de fato, é ter redução e melhoria, né? Melhorar a qualidade, tanto dos serviços prestados ali dentro do condomínio, quanto na questão de implantações de novos serviços,
melhorias diárias, enfim, com custo Isso. menor. Porque o trabalho realmente da gente, de nós síndicos, só é reconhecido quando a gente consegue justamente isso aí, né? Isso. Então, olha só, o que esse serviço vai proporcionar, a bem da verdade? Hoje demanda um grande esforço do condomínio, não só financeiro, como de administração também, e você sabe bem isso, manter uma estrutura de pessoal muito grande, né? Deve provavelmente consumir, aí, aqui em São Paulo consome na média 60% de toda a receita do condomínio. Eu sei que em Salvador é um pouquinho menos, mas também não deve ser menos do que 50%, né? Mas deve estar batendo por aí. Então, assim, a grande proposta disso tudo é trocar simplesmente aquela parte de entrada e saída, porque isso a gente entrega para a mão do morador. E olha que curioso, nesse momento, você moradora de condomínio, você não tem o direito de entrar na sua casa, a não ser que o porteiro abra. Ok? O que a portaria remota ou a virtual traz para você, em primeira instância, é entregar esse direito a você, morador, de entrar e sair a hora que você bem quiser, sem depender de absolutamente ninguém, né? Então, é substituído basicamente essa função. E todo aquele restante de coisas no prédio que a gente deixou de fazer porque não tinha dinheiro, manutenção, investimento, melhorar a piscina, melhorar a quadra, a gente conhece toda essa história, né? Ela começa a fazer sentido dentro do teu boleto, né? Você começa a ter um saldo nisso daí. Eu só substituí aquela função de entrar e sair, ponto, tá? E aí eu começo a me concentrar nas funções de manutenção, de ampliação, de redução de condomínio, nas coisas legais de gestão que dá para ser feito, tá? Então, basicamente, quando você faz um serviço desse, você está levando para o condomínio uma solução para entrada e saída, obviamente com mais segurança, né? E conseguindo com um menor custo, tá? O restante disso, o saldo disso que é tão benéfico, é para ser investido no condomínio. Tem muitos condomínios que mantêm essa taxa condominial durante um certo período ainda, por exemplo, 6 meses, 1 ano, né? Forma o caixa, né? E depois começa tanto a reduzir o condomínio quanto... Travou. Depois já voltou, Travou, né? repete. Você falou, então, repete só a última parte. Então, quando você faz um trabalho desse num prédio, você vai começar a ter uma sobra de caixa, e geralmente, eu tenho visto muito isso nos prédios, eles mantêm a mesma taxa condominial durante um certo período, tá? Até porque tem data e hora para cair, né? Eles mantêm isso daí e fazem a liquidação dos investimentos que são necessários para fazer isso funcionar, como também conseguem reduzir uma parte para o condômino e também começar a fazer um caixa para investimento no próprio prédio, né? Para ter aquela tão sonhada gordurinha, né, financeira. Pois é. Que tanto faz falta, né? Imagina, por exemplo... Com certeza. Travou novamente. Vertical condominial aí falando, isso é uma prática comum dos síndicos. Enquanto ele está retornando, eu vou aproveitar aqui. Gratidão a todos que estão presentes. Aí, voltou. Voltou, então. Você travou aí a tela, isso. Tá bom. A gente estava falando, então, dessa tão sonhada sobra de caixa, né? Se você fizer uma paridade disso, eu vou dizer que assim, ele deve ter que sobrar no teu caixa aí entre 8 e 10 mil reais por mês, ok? Em média, tá? Quando você tira uma portaria e coloca um serviço ou remoto ou virtual, né? Você fala isso para um condomínio que possui, no caso, 4 porteiros, 2 diurnos e 2 noturnos, isso, correto? Perfeito. Aí você está me garantindo que eu vou ter uma economia de 8, nessa média de 8 a 10 mil reais. Sim. E não tem muita mágica para fazer essa conta, porque essa portaria deve te custar aí 15, 14, 16 mil reais por mês. Esse serviço, junto com o equipamento, deve te custar aí na faixa de 6 a 8 mil reais, entendeu?
O que na verdade acontece, que talvez seja a única ação que você possa fazer dentro do condomínio que efetivamente coloca o dedo na ferida, tá? Que é mexer de uma forma bastante importante nas... Oh, Deus, trava bem na hora que ele vai dar as dicas, né? O pulo do gato, mas não tem nada não, ele repete. Muito obrigada ao Papo Condominial por estar aqui nos privilegiando. Pronto. Voltou. Pronto. Repete essa última parte, meu filho. É na hora que a gente sente assim o gostinho mesmo, sabe? Meu Deus, achei o caminho das pedras, aí acaba travando. Então, na verdade, você sabe como eu, João, mas aqui em São Paulo também é muito comum, e novamente já participamos de mais de 250 implantações. O cara que te presta o serviço de bomba, você precisa apertar ele. O cara que te presta o serviço de manutenção do elevador, você também vai apertar ele, etc. Mas o impacto disso é muito pequeno. Quando você mexe no teu maior custo, aí sim esse impacto é muito grande. Tá? Em média, o impacto no boleto deveria ser na ordem de 30% para cima de redução, tá? Como na despesa mensal, coisa de 50%, 60%, 70%. Tá? São esses os objetivos que... pois é, são esses os objetivos. Um negócio muito interessante que você olhando aí uma transição dessa no longo prazo, por exemplo, hoje você tem um cenário muito ruim, que é a tua maior despesa, né, que é a folha de pagamento, atrelada no pior índice possível, que é o índice de reajuste de sindicato. Né? Quando você passa isso a ter um serviço, você passa a ter um reajuste à base de IGPM, né? E não mais de dissídio. Tá? Então, quando você olha esse horizonte de longo prazo, só nisso daí você está dizendo que seu salto é negativo 3%, 4% todo ano. Né? Que é muito interessante. Então, a longo prazo, isso também é muito importante, né? Porque não é fácil absorver também os custos de dissídio, né? Sim. Um negócio também bastante interessante que muita gente pergunta, né? Assim, mas como é que eu escolho a empresa? Tem tanta opção, né? Se você levantar a mão hoje, por exemplo, eu acho que no Brasil inteiro a gente deve ter aí por volta de umas 300 ou 400 empresas de portaria remota. Tá? De tudo quanto é tipo, gênero e grau, né? Como é que eu escolho uma empresa dessa? Bom, alguns requisitos, tá? Estar associado ao órgão de classe, que é a BES, é um deles, né? Requisito básico até, né? O segundo item, um seguro de responsabilidade civil profissional, tá? Significa o seguinte, o condomínio está coberto por seguro de uma bobagem que eventualmente possa acontecer numa operação. Tá? E a má notícia agora pode acontecer. A chance é muito menor. A chance é muito menor. Muito, muito menor. Tá? Mas ela eventualmente pode acontecer. Então é importante que se tenha o seguro. Tá? Por exemplo, no nosso caso da XL, apesar de a gente manter esse seguro, ele nunca foi utilizado. Mas obrigatoriamente a gente mantém, né? Então, um dos critérios, até para darem tranquilidade para vocês, gestores, é que a empresa possua um seguro de responsabilidade civil. Tá? Uma outra coisa bastante importante que a gente notou ao longo do tempo, que tenha mais de uma localidade física. Né? Quem imaginou, em janeiro desse ano, que existiria uma restrição de circulação? Né? Ninguém imaginou um negócio desse. Né? Então, imaginar que você, por exemplo, esteja impedido de entrar no seu escritório para fazer uma operação, hoje já não é um pensamento tão remoto assim. Então, é importante, por exemplo, no nosso caso, particularmente, tem o escritório de Salvador aí e tem a estrutura aqui de São Paulo, né? Então, essas duas estruturas estão conectadas via VPN, se conversam, então eu consigo tanto fazer uma operação de São Paulo em Salvador, quanto eu consigo fazer a operação de Salvador em São Paulo. Tá? Então, uma coisa bacana, Paulo, é assim, como você falou, no início do ano a gente não ia imaginar que a gente estaria passando por isso. No início do ano, quantos e quantos condôminos, né? Quantas e quantas pessoas, enfim,
tinha uma certa restrição ao uso da internet, das coisas online, né? Sim. E hoje, de fato, devido à pandemia, nós estamos aí com o mundo online ao tempo todo, né? Trabalho, educação. Isso mesmo. E assim, até essa questão, né, da portaria, que antes, como é que eu vou trocar fulano por uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa que eu não estou vendo, uma pessoa que está lá em São Paulo, ou eu não sei onde é que está. Então, até isso, porque os nossos funcionários estão naquela coisa de ir e vir. E os próprios condôminos começaram a querer uma solução para a proteção dos funcionários também, mas para a proteção do próprio condomínio como um todo. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. Olha só que curioso. Quando isso começou em 2016, que foi o grande boom da portaria remota e virtual, ela aconteceu pelo motivo também que você acabou de citar, chamado inadimplência. Né? E isso começou a esmagar os condomínios. Quem tinha menos do que 20% já levantava a mão para o céu. Né? E alguns condomínios, isso acelerou tão rápido, porque imagina que, por exemplo, lá em 2016, 17, 18 e 19, os condomínios com menos de 30 unidades faziam fila de implantação. Né? Porque a conta que você divide de portaria para 40 condomínios, ele divide para 40 condôminos, né? Ele divide por 10, por 8, por 6. Então isso daí começou a ficar muito pesado e acelerou. E outro grande ponto que você acertou na mosca, o que propiciou tudo isso, a própria qualidade da tecnologia. Né? Hoje dá para se fazer uma operação estável, né? A tecnologia dentro do condomínio também evoluiu bastante. Por exemplo, isso é muito curioso e, aliás, uma grande dúvida de todo mundo. O que acontece se os canais de internet caírem? Né? E, inclusive, Delícias do Careca estava aqui perguntando, já perguntou umas 3 vezes, e se a internet cair? Se a internet cair? A gente está deixando, inclusive, pessoal, algumas perguntas para serem respondidas no final da live. Né? Mas essa aqui calhou, hein, Paulo? Vamos lá. Não, vamos lá. É muito, muito interessante, inclusive. Tá? 2 coisas. Tá? A primeira delas, hoje se faz com canais dedicados. Tá? O que significa isso? Esse canal dedicado te dá uma disponibilidade de 99,3% do tempo. Tá? Isso já minimiza muito o impacto. Mas vou te dizer, isso também não é o mais importante. O mais importante é que a tecnologia que é instalada dentro do condomínio ela é autônoma para os moradores. Os dados estão dentro do condomínio e não mais fora. Eles não dependem dos canais de comunicação para que o morador possa entrar ou sair. Olha que interessante. Caiu o canal internet que tinha 99 ponto blá 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 de disponibilidade. O link de backup também morreu, não está funcionando, etc. Sabe o que afeta o morador? Absolutamente nada. Continua entrando e saindo do prédio da mesma forma. Ele nem vai perceber que caiu. Porque a tecnologia saiu do lado externo e hoje ela pertence ao condomínio. Ela está dentro do condomínio. Tá? O que tem fora é o backup. Vamos esmiuçar isso aí. Eu acredito que o pessoal também vai querer. Eu me coloco sempre no lugar dos condôminos, né? Vamos esmiuçar. Vamos esmiuçar isso aí. Bem, eu estou aqui, o meu condomínio fechou a portaria remota. Aí a gente teve um problema no bairro Itaigara, estamos sem internet total praticamente no bairro todo. Okay. E aí? Nada, não afeta a entrada e saída de nenhum morador. O sistema continua funcionando porque a autenticação está dentro do condomínio, não está fora. Não depende dos canais de internet. Ok? Então, assim, esses dados seu do cartão de proximidade, a sua biometria, o seu cadastro está dentro do condomínio, não está mais fora. Perfeito. Era justamente nisso que eu queria chegar. Então, no caso, é disponibilizado para os condôminos um cartão de acesso, que é permitido ver a questão da localização e também com biometria. Perfeito. Correto? Perfeito. Hoje, inclusive, por exemplo, você tem nos nossos dispositivos, vocês têm as 3 possibilidades. O cartão de proximidade, tá? O sistema biométrico, que não funciona para todo mundo, né? E também a senha. Tá? A gente recomenda que não seja utilizado a senha unicamente do lado externo, só. Do lado interno, ok, não tem problema nenhum. Tá? Mas com todas essas alternativas, o morador não fica do lado de fora. Tá? Tem a questão de pessoal por exemplo, os idosos, que têm um pouquinho mais de dificuldade. Tá? Ele pode ter o cartão de proximidade.
Olha só que curioso, a tecnologia evolui tanto que hoje esse cartão de proximidade para um idoso, ele até uma pulseira que fica no... e basta se aproximar lá, como também até no próprio celular, tá? Você consegue isso com QR Code. Mas na prática, você tem o pessoal dentro do condomínio que tem uma certa idade, um pouquinho mais de dificuldade com tecnologia, e não faz sentido a gente complicar mais a vida dele. Tá? Então é muito comum usar o cartãozinho, não falha, pode entrar e sair do condomínio, só precisa tomar cuidado para não perder. Mas se perder, avisa a central que ele suspende, né? Mas pode fazer essa entrada e saída. Então, vou deixar teus moradores, teus síndicos tranquilos. A internet não... A autenticação dentro do condomínio não depende mais da internet, tá? A tecnologia está dentro do condomínio agora. Tá, aí vamos lá. Essa mesma situação, e aí eu recebo uma visita no meu condomínio, uma visita né, para a minha unidade. Só que nós estamos sem internet. O que fazer? Então, nesse momento, por exemplo, eu vou comunicar contigo via celular, tá? E os sistemas, ele vem com dispositivo também, que além das duas internets, ele funciona com GPRS, então eu consigo, inclusive, acionar esse portão remotamente, mesmo sem internet. Perfeito, perfeito. Então a gente consegue fazer a operação desse condomínio, mesmo sem as internets. Obviamente ela fica prejudicada com relação à performance, tá? Mas isso para visitante. Para morador não muda absolutamente nada. E aí já podemos emendar num negócio bastante interessante. Assim, tudo isso é muito legal, muito bacana, etc., quando tem energia, né? Isso. Então, uma outra coisa que... outro calinho da gente. É outro. Então, particularmente nos nossos projetos, todos eles, mesmo que o prédio tenha um gerador, eles vão com um sistema de baterias também, que funcionam por até 8 horas, tá? Independente da concessionária de energia. Tá? Então, o que funciona nisso daí? Continua funcionando a parte de CFTV, né, de áudio, de vídeo, de alarmes, de controles de acesso e portão de garagem. Tá? Então eu não tenho energia no prédio, estou voltando lá em Salvador, aquele lugar maravilhoso, né? Aquele sol do meio-dia, não tem luz no meu bairro, né? Eu estou entrando de carro, eu vou apertar o botão, vai abrir o portão de garagem, vou entrar, estacionar o carro, né? Vou pegar o interfone... Nossa, peraí, para tudo! Eu vou fazer igual a Joel J. Se tivesse um sininho aqui, ó, eu ia balançar o sininho. Você está me dizendo que além de resolver o meu problema de portaria, né, a questão, enfim, como você já falou dos benefícios aí de redução de custos, ainda assim, você traz todo um sistema que me dá um suporte até 8 horas em caso de falta de energia no condomínio para evitar essa questão de motor parar, enfim, tudo continua em função. Meu Deus do céu, isso. Fala mais, Paulo, pelo amor de Deus. Então vamos voltar, ó. Estou lá naquele sol de Salvador, meio-dia, voltando, não tem energia no prédio, aliás, acabou do bairro, caiu tudo, ok? Estou dentro do carro, ar-condicionado ligado, muito tranquilo, vou abrir o primeiro portão, vou eventualmente abrir o segundo se tiver, vou estacionar o carro, né? Aí vou até o elevador, pego o interfone, ligo para o meu apartamento, falo, amiguinho, desce aqui que estou cheio de compra de supermercado, né? Aí vou apertar o botão de elevador e, não tem energia no prédio. Tá? Mas todo o restante, ele continua funcionando. Tá? Então, vou voltar a dizer, os portões de garagem, tá? A parte de monitoramento de câmeras, os links de comunicação, a cerca elétrica e a parte de controle de acesso, ela continua funcionando. Tá? O mais interessante é que a Central de Salvador, por exemplo, monitora a carga de bateria desse no-break. Tá? Então, o que significa? Ele vai durar aí numa média de 8 horas, porém a carga, o pessoal da central está de olho. E conforme vai diminuindo, eles vão controlando também com a concessionária, tá, de energia. Que horas que volta? Volta daqui 1 hora, eles continuam monitorando. Quando chegar por volta de 3, 4 horas e não voltou energia, se dispara um controlador de acesso para ir no condomínio ficar lá na portaria para fazer operação manual enquanto não se retorna a energia. Então você
mesmo que a energia não retorne, né, até o final da bateria, o final das 8 horas, você ainda disponibiliza um pessoal para que o meu condomínio não sofra com essa Perfeito. perda Com de essa, energia. com essa falha, que eventualmente pode levar 1 hora, 2 horas, 3, 5, 10, 2 dias, não é? Eu não sei como é que exatamente a estabilidade da energia de Salvador. Em São Paulo a gente tem problema, a resposta é sim, mas geralmente os problemas se resolvem aí, 99% dos É, problemas em até 4 horas, tá? Em é. Salvador talvez seja um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas o importante é o seguinte, chego no condomínio, eu nem sei se tem energia, minhas coisas continuam funcionando, continuam entrando dentro do prédio. Se tiver gerador, vou até usar o elevador, senão eu vou subir pela escada. Mas eu entro no prédio e saio tranquilamente, tá? Nossa, Paulo, assim, eu tô perplexa, eu tô assim, babando. Realmente, eu quero, depois dessa live, eu vou conversar contigo, eu vou buscar os orçamentos, porque assim, você me apresentou 1000 benefícios aí, que de fato nós, como síndicos, principalmente síndicos profissionais, porque somos contratados para trazer um diferencial para o condomínio, né? E justamente você está me apresentando, você está me dando a faca e o queijo na mão. Mas como, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Vamos lá. É aquele ditado baiano. Paulo, me diz Uhum. os pontos que nós podemos, né, ter alguns desgastes, enfim, algumas desvantagens em trocar a portaria orgânica, que no Legal. caso são os nossos funcionários, por uma portaria remota. Né? Só para deixar assim bem claro, tirar todo tipo de dúvida em relação, porque os benefícios eu já vi, estou assim babando. Nos meus condomínios eu já quero um orçamento para poder começar a analisar e levar para o conselho para a gente fazer uma decisão Sim. compartilhada aí a respeito disso. Mas, como eu disse, né, eu preciso também saber de todos os Ks, de todas as vírgulas, mas e se Legal. a vírgula? Olha, muito legal essa colocação, João. Você vê que, por exemplo, até agora a gente não falou de câmeras, não falou de parte técnica, não falou de detalhes. E aqui só entre nós dois, que ninguém escute a gente, né? Pouco importa a parte técnica, tá? Olha Pouco aí. importa. Não tem, porque isso daí é binário. O pessoal de engenharia resolve. Funciona, não funciona, troca, cabinho, etc. Vamos falar do que é mais importante. Pessoas, tá? Então, assim, o processo de transição disso daí é um fator crítico de sucesso, tá? E a parte ruim dessa solução inteira somos exatamente nós, moradores, mais nada. Tá? Então, precisamos prepará-los, precisamos ajudá-los, precisamos entender o perfil. Sabe a dona Maria que tem 78 anos, que mora lá no 32, ela não sabe usar o celular. Ela não tem biometria. Né? E ela tem enfermeira que vem 3 ou 4 vezes por semana. Esse é o problema dela. Né? Então, um dos fatores mais críticos de sucesso que eu tenho visto aí é o processo de transição dessa portaria física, né? Porque o San Antônio está lá, eu desço, eu ligo para ele, ele resolve meu problema, e eu não vou ter mais ele lá. Tá? Mas isso não significa que eu não tenho assistência dentro do prédio. Tá? Então, quando a gente fala isso, trocar ou total ou parcial a portaria, não significa que o prédio fica descoberto do lado interno. Eventualmente manutencista, zelador, auxiliar de serviços gerais, que inclusive vai ter oportunidade de ter muito mais tempo livre para cuidar dos moradores do prédio do que de porteiro. Né? Então, o grande ponto de tudo isso é entender esse processo de transição e a gente toma muito cuidado com isso. Vou te dar uma ideia. Né? Se contrata um projeto desse, ele tem um período de instalação, tá? E aí depois tem um período que a gente chama de ativação. O que é uma ativação? Os equipamentos estão testados, está tudo funcionando, conectado com a central. Tá? Nesse momento, eu preciso pegar a Dona Maria pela mão, tá? Levar e mostrar para ela como é que funciona o botãozinho, como é que ela liga para a central, como é que ela recebe uma visita, como é que ela cadastra, que ela pede para cadastrar a enfermeira, o filho dela que vem de vez em quando visitá-la. Né?
Então, o processo de transição, que significa atender as pessoas, entender o que elas precisam, ele é muito demorado para nós. Né? Isso significa que, por exemplo, quando a gente faz essa ativação, os porteiros ainda estão dentro do condomínio, apesar do sistema eletrônico estar tudo funcionando. Porém, se você tiver alguma dificuldade, tanto a XL fica lá dentro, né? Ou outra empresa qualquer, obrigatoriamente fica lá dentro para dar essa assistência, como também os porteiros. Né? Eu vou te dar uma situação num prédio de 200 unidades que a gente fez isso. Né? Então, terminamos o sistema, fizemos a ativação, os porteiros ficaram lá durante um mês. Tá? Inclusive, a gente fez esse acompanhamento e foi fazendo todos os ajustezinhos necessários, tá? Porque eles ocorrem. Né? O maior problema hoje de portaria virtual é o namorado da filha. Sabia disso ou não? Porque ela liga para cá e fala, na quarta-feira cadastra ele, no sábado, não, arranca ele daqui, nunca mais quero ver esse cara daqui. Aí na segunda-feira, não, pode cadastrar de novo, e assim vai. Então esse é o maior problema de portaria remota, né? Então esse período de transição, ele é muito importante, de fundamental importância, tá? No seguinte aspecto, as pessoas precisam ter suporte para entender que elas saíram do mundo que estavam acostumadas e ter ajuda para ir para um mundo novo. Nesse prédio de 200 unidades, nós mantivemos os porteiros lá por cerca de um mês. Tá? Mesmo as pessoas entrando e saindo do condomínio sem nenhum problema. E fomos fazendo os ajustezinhos. No dia do aviso prévio, né, no final do aviso prévio deles, foram embora, não mudou absolutamente nada, porque as pessoas já estavam acostumadas com o sistema eletrônico, mesmo tendo suporte, não só nosso, como também da portaria. Então, esse processo é de fundamental importância, esse apoio, para que se faça essa transição da forma mais suave possível. Tá? Esse é um fator crítico de sucesso. O segundo deles, e mais importante também, eu vou pegar eu sou síndico também, tá? do meu prédio. Então você nos entende. Com absoluta certeza. Com absoluta de certeza. Síndico para síndico. Pois é. Apesar do meu prédio ser pequeno, mas prédio é prédio, né? Sim, condomínio é sempre condomínio. Isso. Então, uma das coisas, por exemplo, bastante importantes é que a parte interna de serviços, esse auxiliar, esse zelador, ele também seja treinado, tá? Para conseguir dar apoio para os moradores, né? Nesse momento de transição. Tá? Depois disso, começa a ocorrer com muita naturalidade essa entrada e saída. E aí, sabe o que eles vão te falar? João, por que a gente não fez isso antes? É isso que a gente encontra nos condomínios, tá? Então, assim, o processo de transição é muito importante. A parte técnica, desde que seja estabelecido um certo padrão, ela não precisa nem ser questionada, tá? É um negócio muito simples de se resolver hoje. Seguindo os padrões que, por exemplo, você possa... Eventualmente, não me adaptei com a empresa XL e vou procurar uma outra empresa para fazer uma operação do meu condomínio, que esse ambiente possa ser aproveitado lá também. Tá? Então, senhores síndicos, nunca assinem um contrato com fidelidade. Tá? Porque ou eu confio no meu serviço, tá? Ou não adianta te amarrar por prazo. Porque meu serviço pode ser ruim. Apesar do discurso ser legal, muito bacana, tal, etc., o serviço pode não ser tão bom. Tá? E eu preciso ter liberdade, né? Vocês vão ter liberdade para buscar essa alternativa. É mais ou menos como celular. Né? Hoje eu estou com a TIM, não gostei da TIM, vou para Vivo, da Vivo vou para Claro, etc. E vou o que me oferece de melhor. Né? Então, esses detalhes fazem uma escolha de uma empresa de portaria remota bastante importante também, tá? É um cuidado que tem que ser tomado, né? Então, essa parte de transição é um fator, voltando um pouquinho, é um fator crítico de sucesso bastante grande. A gente se preocupa muito com isso daí, né? Então, vocês, quando fazem a implantação, no caso da portaria remota, vocês não chegam assim com tipo aquele presente de grego, né? Você dá o presente, mas toma, síndico, que o presente é seu, faça aí toda a transição. Não, você vai dar todo esse suporte até os condomínios terem mais tranquilidade em utilizarem. Não é porque nós somos bacanas e legais, entendeu? É porque se você não fizer dessa forma, e o que a gente já viu ocorrer, ela simplesmente não funciona.
Né? Se eu não conseguir fazer com que o morador se sinta seguro, se sinta confortável, que sinta que aquilo melhorou a vida dele, ele passa a ser um inimigo de todo esse processo. Né? E a gente não quer ter inimigos dentro do prédio, né? A gente quer ter amigos dentro do prédio. Então é uma preocupação bastante grande levar informação para esse morador. Durante o processo de implantação, já se faz pelo menos uma ou duas apresentações para os moradores. Pessoal, vem cá. Agora vocês não vão mais conversar comigo, nem com o pessoal de engenharia. Vocês vão conversar com a pessoa de operação. Esse cara aqui, ele passa por problema todo dia em condomínios. E ele vai explicar o que funciona e o que não funciona. Aliás, uma coisa bastante importante também. Uma pergunta que todo mundo faz para a gente quando eu estou nas assembleias, etc. Como é que vocês vão operar meu condomínio? Né? Uma pergunta que todo mundo faz, até uma curiosidade, certamente todos os síndicos. Falou, eu? Não. Como é que vocês querem que a operação faça com o condomínio de vocês? Quem decide são vocês. Tá? No caso da XL, ela trabalha em cima de duas políticas. Olha que curioso. Política do condomínio. Existe uma regra, correto, dona síndica? Não existe uma regra no condomínio, não é? E como existe? Pois é, nem sempre a turminha absorve bem, né? Mas olha só, isso daí a gente traz para cá, para o nosso sistema, né? Porque significa o seguinte, a operação não vai adivinhar se pode entrar táxi ou não no condomínio. A tua convenção diz isso. E o pessoal de operação vai seguir aquilo que está dentro da convenção e no teu regulamento. Perfeito? Isso já ajuda muito a gestão do prédio. Tá? Acaba com aquela pessoalidade que a pessoa que deu panetone no final do ano para o porteiro consegue um monte de coisa, né? E aquele que esqueceu de dar o panetone para o porteiro não consegue absolutamente nada. Né? E como nós vemos isso, né? Sim, sem dúvida. E agora, talvez, esse seja um grande diferencial nosso. Depois eu vou comentar o outro. Um grande diferencial nosso. Você vê que eu falei pouca coisa da parte comercial, né? Mas é importante esses conceitos todos para vocês optarem por uma empresa séria desse mercado, né? Então, um outro detalhe nessa política, imagina o seguinte, João, você mora num prédio, tem tua família lá, etc. E seu vizinho do lado e o do outro lado tem a família, a configuração de cada um, correto? Sim. Nem sempre o que é bom para você também é bom para ele, né? São perfis diferentes, pessoas diferentes, famílias diferentes. A XL ajuda a cada unidade, a cada apartamento a definir uma política, não só mais a do condomínio geral, mas para cada unidade, para que se opere de acordo com a política da tua unidade. Então, assim, em primeiro nível, a política do condomínio, ok? Em segundo nível, a política da tua unidade. Vou te dar um exemplo. Você tem um filho de 15 anos de idade, um carinha super bacana, ajuizado e tudo mais, e ele pode, inclusive, autorizar pessoas a entrar dentro do prédio, tá? Em nome do teu apartamento. Como talvez a tua eventual funcionária do teu apartamento, você também conhece ela há 20 anos, e ela pode autorizar. O vizinho do teu lado, e eu não posso levar isso como regra, só tem uma diarista. E o filho dele é meio pancadinha, sabe? Gosta das baladas, de pôr 50 pessoas dentro do condomínio, e fala, não. Ele não pode autorizar em nome do meu condomínio. Inclusive, essa é uma política dessa unidade. Tá? A minha diarista não pode autorizar ninguém a entrar em nome da minha unidade. Tá? Então, esse trabalho de definição dessas políticas a gente traz para cá, para o sistema também, para quando se faz um atendimento aqui, os operadores saber exatamente como é que você quer que opere. A, o condomínio, né? Regulamento do condomínio, a convenção, e B, a unidade. Então, desde que o B não ultrapasse o A, tudo ok. Tá? Então, a operação é feita em cima de políticas, os operadores não decidem absolutamente nada, né? O que eles têm no sistema é assim, ó, isso é possível nesse condomínio, isso não é possível na unidade da Joelma. Ponto final. Né? Então, isso é um negócio assim, bastante além importante. disso, ainda nos dá quem são aí os pais de plantão, né? Com os filhos, enfim, ainda tem esse extra, né? Sem dúvida. Que sem bacana. Dúvida. Até porque, muito bom mesmo. Até porque, por exemplo, todo esse aprendizado que a gente vem trazendo ao longo do tempo, né, mostrou esse caminho para a gente.
né? Sim, a tua unidade, a tua configuração familiar é diferente do teu vizinho, sem a menor sombra de dúvida, né? E isso precisa ser respeitado, inclusive, na operação, porque você tem da porta para dentro, é você que manda, não é mais o condomínio, né? Pois é. Verdade. Tem um outro detalhe, e aí sim eu vou falar agora de um diferencial no mercado aqui de São Paulo, que faz muito sucesso, inclusive, que a gente chama de check-in, né? O que é isso? Assim, é humanamente impossível você ficar olhando uma certa quantidade de câmeras de todos os condomínios. Ponto. Tá? Isso dá um trabalho enorme para a gente, e por isso, por exemplo, a XL é uma empresa que se propõe a fazer isso para 40 condomínios só, por unidade. Então, essa estrutura de São Paulo, como a estrutura de Salvador, ela só pode atender 40 condomínios. E agora eu vou explicar o porquê disso daí. Né? Primeiro que a gente abraça toda essa parte de manter esse ambiente funcionando, que é um desafio, não é muito simples. Né? O segundo ponto, que a gente tem um sistema que chama-se check-in. Tá? O que significa isso? Você é morador, toda vez que você entrar e sair da garagem, toda vez que você entrar e sair dos portões de pedestres, toda vez que você entrar e sair do elevador, alguém está te acompanhando aqui pelo sistema. Não que fique olhando, mas, por exemplo, o nosso sistema ele é sensível ao movimento. Quando você entrar no elevador, uma câmera dispara aqui, e não mais o pessoal de atendimento, mas o pessoal de segurança está te acompanhando. Tá? Então... Para. Quer dizer que, além disso, porque nós temos um sistema de CFTV perfeito. Inclusive, recentemente eu tive um problema que eu tive que identificar o momento, ou se realmente aquilo aconteceu. E eu perdi o meu dia inteiro que Deus deu, olhando a filmagem do dia todinho. Então, vocês, a câmera de vocês, no caso, só mesmo quando tem movimento e vocês já estão ali acompanhando. Esquece a parte, por exemplo, agora, de atendimento, tá? Então, uma visita, um prestador de serviço, esquece essa parte. Isso aí é o trivial, arroz com feijão. O que eu estou dizendo é que a gente oferece para os moradores esse adicional. Por exemplo, você está entrando no teu prédio pela garagem e alguém está te abordando. Nesse momento, pelo movimento que você está com o carro de portão, a tua câmera abre aqui para mim. Não que eu fique olhando, mas ela obrigatoriamente abre para mim, para o pessoal de segurança, não pessoal de atendimento, pessoal de segurança, que vai olhar, etc. A Joelma entrou, está sozinho, etc. Já entrou, fechou o segundo portão, pronto, acabou. Tá? Entrei no elevador, vou até o térreo, etc. Tudo certo, pronto, fecha a câmera. Então, por movimento, ele vai mostrando para a gente toda essa movimentação no prédio. Eu vou te dar um exemplo muito comum, criança dentro do elevador. Né? Já teve casos aqui de, por exemplo, criança pequena, 2, 3 anos de idade, a mãe conversando, né, na porta do elevador e acabou soltando a mão da criança, a criança entrou no elevador e a porta fechou. Naquele momento, essa câmera abre para a gente. Tá? Inclusive, a gente começou a acionar as pessoas lá de acordo com a política estabelecida. Por sorte, o elevador não se movimentou, né, e a mãe apertou o botão e abriu novamente. Como também já pegamos invasões, né, pela garagem por esse sistema de movimento. Tá? Então, a gente chama de check-in, isso é um diferencial. Dá tanto trabalho que a gente agora, você vai entender porque a gente só consegue fazer isso para 40 prédios, né? Porque numa central humanamente impossível você conseguir mais do que isso. Para você fazer mais do que isso, não que a gente vai recusar o cliente, mas é outra unidade, entendeu? Numa única unidade você não consegue prestar esse tipo de serviço. Como a gente busca excelência, a gente limitou a quantidade de condomínios a ser atendido por um sistema desse daí, porque é bem diferente. Tá? Esquece um pouquinho a parte de visitante, esquece um pouquinho, eu vou cuidar de você, morador. Tá? Imagina aquele senhor de idade que eventualmente entrou no elevador e desmaiou lá dentro. Nossa. Pois que já aconteceu. Acontece essas coisas, né? Então, esse sistema ele tem que abrir para a gente, e aí, diferentemente do pessoal de atendimento, é pessoal de segurança que faz isso, eles tomam providências, até porque o pessoal de atendimento é um perfil diferente, né? Boa tarde, bom dia, né? Muito mais aliás, curiosamente, a maioria dos atendentes são mulheres,
porque você sabe também que elas são muito mais atenciosas. Em compensação, a parte de segurança, basicamente, o pessoal masculino. Voltou? Tá me Tá ouvindo? oscilando. Voltou, tá aqui. Ah, pronto. Tô ouvindo bem. Eu tava comentando contigo que, por Sim. exemplo, o pessoal de atendimento, né, tem um perfil feminino, né, porque elas são muito mais atenciosas, né, mais cuidadosas, são mães, são formadas, né, então elas têm um cuidado bastante especial no nosso atendimento. E esse pessoal que, por exemplo, faz o check-in, aí não é pessoal de segurança, né, é cara que consegue entender aquele cara de bonezinho, bermudinha, sabe, do outro lado da rua, consegue identificar melhor uma situação de risco. Então, essa parte que a gente chama de check-in é um grande diferencial aqui em São Paulo, inclusive. É tão difícil fazer que as empresas querem volume, volume, volume. Aliás, isso é um negócio interessante numa escolha de uma empresa de portaria remota. Né? Você tem hoje, por exemplo, empresas que operam 200, 300 condomínios. E aí eu Será vou que te tem a dizer, mesma qualidade? não, óbvio, não tem como, né? Não tem como fazer isso. É por isso que a nossa proposta é limitar 40 condomínios, não é para poder, inclusive, oferecer um serviço melhor. Ah, mas é mais caro. Eu vou responder, é sim. É sim. Tão mais caro? Também não é tão mais caro. Tá? Mas é um serviço compatível com o que a gente gosta de oferecer para os teus moradores. Tá? Aí vai a questão da análise do custo-benefício, né? Às vezes Perfeito. o mais barato, Isso. dor Isso. de cabeça, haja Dorflex. Pois é, pois é. Então, esses são em grandes linhas, por exemplo, o que a gente entende como serviços legais, sabe, que são consolidados aqui em São Paulo, inclusive. E os cuidados que tem que ter. Sem dúvida nenhuma, o processo de transição é de extrema importância. Talvez o ponto mais importante de tudo isso. Tá? E para quem está oferecendo isso, é um sacrifício bastante grande manter uma equipe, né? Às vezes uma semana, 10 dias, um mês dentro de um condomínio. Mas, em compensação, quanto melhor se faz essa parte, mais suavemente o condomínio absorve tudo isso daí. Então, dá menos trabalho lá na frente. Então, o fator crítico de sucesso, se você me perguntasse qual é o grande problema de uma implantação dessa, eu diria que somos nós, né? Os moradores serem bem atendidos, bem instruídos e a gente saber exatamente aonde que a gente pode chegar ou não com um serviço desse daí. Aí o resto, João, eu posso te dizer, eu não conheço em São Paulo, não conheço nenhum condomínio que voltou atrás. Tipo, fui para o caminho de portaria remota e depois voltei para o presencial porque não me adaptei. Tá? Eu não conheço nenhum. Tá? Pode ser até que exista, mas deve ser ínfimo isso daí. Tá? Mas eu nunca nem ouvi falar. E aí, no caso, Paulo, assim, vários síndicos estão aí acompanhando, né, nossa live. No caso, eu tenho interesse em fazer a portaria, implantar a portaria remota. Ó, nós temos 1 minuto e 55 segundos Uau. da nossa live. Tá bom. Podemos fazer isso também outros dias, tá? Novamente, é um prazer enorme falar sobre isso daí. Com certeza, eu tô aqui babando, tanto assunto ainda para poder Sim. conversar, mas enfim, vários questionamentos, né, mas que foram respondidos. O André aí respondeu perfeitamente. Caso vocês tenham qualquer outra dúvida, né, que com certeza eu tenho várias outras dúvidas, imagine o pessoal que está aí acompanhando na live com a gente. Aí eu vou disponibilizar o linkzinho da AXL para vocês entrarem em contato. Sim. Realmente eu amei o assunto, tenho total interesse em trazer para os nossos condomínios aqui. Legal. E te agradecer mais uma vez, agradecer na verdade a toda a equipe AXL aí que nos recebeu, que aceitou essa proposta de estar esclarecendo nesse momento, né? Esses benefícios, as vantagens, inclusive as desvantagens de todo o processo da portaria remota. Então, 50 segundos aí para você fazer suas considerações finais, meu querido. Muito obrigada mesmo. Imagina, João, eu que agradeço. Tá legal. Pessoal que está junto com a gente aí assistindo, podemos fazer mais vezes, inclusive, até abordando um assunto específico. Por exemplo, a parte técnica ou a parte financeira, como é que se compra um trabalho desse, como é que se escolhe, sabe? Vamos esse tipo fazer de coisa? isso? Vamos fazer isso? Outra live? Vamos marcar.
E o grande conceito desse serviço chamado portaria remota é entregar para o morador esse direito de ele entrar e sair do prédio. Né? O resto é tecnologia, é treinamento, é implantação e é um monte de outras coisas que se consegue fazer hoje já com muita facilidade até.